Olá, amigos e irmãos que têm acompanhado o canal Teologia Sem Fronteiras. Nós iniciamos aí com o tema Bibliologia, já hoje a nossa terceira aula. Então veremos três tópicos importantes. Nós veremos Jesus e as Escrituras, a inspiração das Escrituras e teorias falsas da inspiração da Bíblia. Então são três tópicos interessantes aí dentro da bibliologia. Então, qual é a visão de Jesus em relação às Escrituras? Qual é a sua visão em relação às Escrituras? Mas o importante é nós sabermos qual é a visão de Jesus, o que ele pensa a respeito das Escrituras. Enquanto muitos pensam o contrário, Jesus ele pensa totalmente diferente de muitos. Então é importante nós sabermos não o que os outros pensam em relação às Escrituras, mas o que Jesus pensa. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, né? Sabem quem ele é, creem que ele fez muitos milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Então é algo meio sem sentido. Como eu creio em Jesus, creio na sua ascensão, creio nos seus milagres e não creio na Bíblia. Então aqui abrimos um parêntese. Mas qual foi a atitude e posição de Jesus em relação à Bíblia, ou quanto à Bíblia? Ele a leu, Jesus leu a Bíblia. Temos lá em Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 ao 20. Ele ensinou a Bíblia. Lucas 24, 27. Ele a chamou de palavra de Deus. Marcos, capítulo 7, versículo 13. Ele cumpriu-a, Lucas 24, 44. Em uma de suas últimas referências, Lucas 24, 44, Jesus depositou sua aprovação em todas as Escrituras do Antigo Testamento, pois como vimos, lei, salmos e profetas eram as três divisões da Bíblia na época do Novo Testamento. Então, alguns tópicos anteriores nós vimos sobre isso, como a Bíblia hebraica ela foi dividida, lei, que era a Torá, profetas e escritos, onde contém então os salmos. Então aqui Jesus, é muito importante nós entendermos que na época de Jesus, Jesus não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Às vezes nós lemos a Bíblia e achamos que a Bíblia que nós temos, ela esteve nas mãos de Jesus quando Jesus a leu. Não, Jesus ele tinha o Antigo Testamento, contendo então apenas três divisões, que era lei, profeta e escritos, o qual então vimos anteriormente aí. É muito importante nós sabermos, porque essa Bíblia que temos hoje, ela chegou bem depois. O Novo Testamento ele chegou bem depois, um pouco bem depois de Jesus. E logo mais à frente nós vamos ver qual é interessante nós aprendermos sobre essa questão. Então Jesus ele usou o Antigo Testamento. E muitas coisas do Antigo Testamento que nós já contém no Novo. Às vezes eu fico vendo pessoas dizerem, mas o Antigo Testamento é mais importante. Não, o Novo Testamento é mais importante. Mas se nós pararmos para analisar, o Novo Testamento não teria sido escrito sem um olhar para o Antigo. O próprio Jesus ele cita o Antigo Testamento. Então o Novo Testamento, para que ele pudesse ser escrito, foi preciso um olhar para o Antigo. O apóstolo Paulo, entre suas 21 cartas, ele reescreve o Antigo Testamento de uma forma em que, se nós formos analisar,
o apóstolo Paulo entendeu que ele precisaria fazer uma releitura do Antigo para que o Novo fosse escrito e para que muitos pudessem ter mais entendimento da graça salvadora de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele fez uma releitura do Antigo para que ele pudesse então cooperar para que as suas cartas que chegou até nós hoje fosse escrita. Se ele não fizesse uma releitura, o apóstolo Paulo não teria escrito. Então, quando Paulo escreve as suas epístolas, ele faz uma releitura do Antigo Testamento. E o próprio Jesus ele faz essa releitura várias vezes do Antigo Testamento. Jesus olha para o Antigo Testamento, ele olha para os profetas, ele olha para a lei. Mas a diferença é que Jesus também ele reescreve, ele traz o Antigo Testamento com uma nova forma, com uma nova roupagem, se assim pudermos dizer. Nós precisamos entender, eu vou falar mais sobre isso à frente. Jesus também ele afirmou que as Escrituras são verdades. Lá em João, capítulo 17, versículo 7, ele viveu e procedeu de conformidade com ela. Lucas 18, 31. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo, Marcos 12, 35 e 36, e venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus, Mateus 4, 9 ao 10. Ele declarou que aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviaria em nome dele, nos ensinaria todas as coisas e vos faria lembrar de tudo o que ele havia dito. Está escrito lá em João 14, 26. No mesmo evangelho, o Senhor Jesus disse ainda que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. Jesus citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e ainda fez alusão a muitos outros, tanto no modo de falar quanto nas declarações específicas. Demonstrava com clareza a sua estima pelas Escrituras do Antigo Testamento, como sendo, então, palavra de Deus. Então, como abandonar o Antigo? Como ler o Novo sem fazer uma releitura do Antigo Testamento? Então isso é impossível. Não tem como eu fazer uma análise do Novo se não fizer uma releitura do Antigo, do Velho Testamento. Novo, Velho, Antigo, Novo. Os pais da igreja, um dos pais da igreja, não vou me lembrar o nome, mas mais à frente eu vou trazer isso à tona, disse que o Antigo é explicado pelo Novo, e o Novo está contido no Velho. É como mais ou menos aquele pai que olha, aquele pai com o seu filho ali, pequeno, e aquele filho olha para o pai, aprendendo princípios e valores que lá na frente aquele filho vai relembrar e vai fazer aquele olhar lá atrás para o pai, quando ele já estiver em certa idade. Ele vai lembrar, nossa, como meu pai falava aquilo, ou aquilo que eu hoje sou, eu aprendi com meu pai, princípios e valores. Assim é o olhar para o Antigo Testamento. É isso que Jesus está nos dizendo. Então, Jesus ele tem essa visão, a essência da revelação divina. Então, o mestre da Galileia reivindicava a autoridade divina, não somente para as escrituras do Antigo Testamento, como também para os seus próprios ensinos. Afirmou que pessoas que ouvem as suas palavras e as praticam é sábio. Vemos em Mateus 7, 24, porque os seus ensinos provêm de Deus, João 7, 15 ao 17, João 8, 26 ao 28, e João 12, 48 ao 50, e João 14, 10. Então, além do Antigo Testamento, que Jesus fazia a releitura, ele veio com novas falas. Jesus já veio com uma visão do reino, de Deus. Jesus ele veio com a visão do reino, o reino aquele que talvez no Antigo não estava escrito de uma forma clara e objetiva, qual os profetas pudessem ter tido entendimento. Mas no Novo Testamento nós vemos a esplêndida, maravilhosa graça de Deus através da vida de Jesus Cristo. Nós vemos o plano de redenção
que já havia sido citado lá atrás no Antigo, mas eram de difícil entendimento. E no Novo já de uma forma mais clara, mais visível através de Jesus. Então por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, ele não veio de se desfazer da lei, mas ele veio cumprir a lei. Só que Jesus tirou aquele peso, era pesaroso demais a lei. Jesus ele deu mais vida, Jesus ele veio dar justiça, amor que não tinha. Uma nova roupagem, se assim podemos dizer. Então nós precisamos ter esse entendimento, então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Então, quando eu entendo, é um tópico muito importante, Jesus e as Escrituras, então Jesus ele tem essa visão clara das Escrituras que nós precisamos entender. E a sua inspiração, e a inspiração das Escrituras, como ela se deu? Como se deu a inspiração das Escrituras? Então, a autoria divina das Escrituras é vista no texto clássico sobre a inspiração. A autoria divina das Escrituras é vista no texto clássico sobre a inspiração em 2 Timóteo 3,16. É um texto bem famoso, em que Paulo declara: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia nos instrui em quê? Em justiça. A palavra grega teopneustos, que podemos traduzir por divinamente inspirada, no sentido de que foi inspirada por Deus. Essa palavra grega não é usada em nenhuma outra parte da Bíblia e nunca foi achada em nenhuma literatura grega escrita nenhuma literatura grega antes desse texto. É possível que essa palavra tenha sido criada pelo Espírito Santo para descrever a incomparável inspiração divina da Escritura. Das Escrituras. Literalmente significa dada pelo Espírito de Deus, o que enfatiza que o produto final é Deus falando diretamente à humanidade. Por inspiração das Escrituras entendemos que o homem a influencia. Por inspiração das Escrituras entendemos que houve a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, o que converteu seus escritos em um registro precioso da revelação, o que façam que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. É importante distinguir revelação de inspiração. É importante então distinguir revelação, inspiração e iluminação. A revelação é o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente a verdade antes desconhecida para a mente humana, verdade que não poderia ser conhecida de qualquer outra maneira. Então a revelação quem tem é Deus. A palavra de Deus já foi nos revelada através de quê? Homens inspirados por ele. Então há uma diferença. Então quem revela é Deus. É Deus quem nos revela. O homem não tem a capacidade de nos revelar por si a palavra, mas é Deus que revela, usando um homem como fonte de inspiração. Então o homem ele é um canal de Deus, nós somos um canal de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E o ato de Deus mediante o qual ele comunica diretamente a verdade antes desconhecida para a mente humana. Então como essa verdade chegou a nós, a mente humana? Através da revelação. Da parte de Deus. Deus revelou a sua palavra diretamente a um homem através do quê? Da inspiração. Então, revelação apenas Deus tem. E a inspiração está ligada à comunicação da verdade. Então, o homem foi inspirado para o quê? Para nos trazer a verdade revelada por Deus. Verdade revelada por Deus. Nem todo o conteúdo da Bíblia foi diretamente revelado aos homens. Ela contém registros históricos e muitas observações pessoais, porém estamos seguros de que esses registros são verídicos. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores, a fim de que por inspiração não cometessem qualquer erro de verdade ou doutrina. Porque o homem foi inspirado para ele não escrever a Bíblia?
advinda da revelação de Deus, para que ele não cometesse o quê? Erros de verdade ou doutrina. Por isso a Bíblia é a verdade, advinda direta de Deus. A Bíblia registra a palavra e os atos de Deus, a Bíblia registra a palavra e os atos de Deus dos homens e do diabo, sendo de suma importância verificarmos cuidadosamente quem está falando. Alguns confundem inspiração com iluminação. Há uma diferença, né? Há uma diferença. A iluminação se refere à influência, a iluminação se refere à influência do Espírito Santo que é comum a todos os cristãos, os ajudando a entender as coisas de Deus, né? Então, a iluminação é influenciada pelo Espírito Santo. É mais ou menos como a palavra, duas palavrinhas gregas, chamada de logos e, deixa eu ver se eu me recordo, logos e, deixa eu ver se eu vou me lembrar, para vocês poderem ter esse entendimento. Depois, se eu me recordar aqui, eu vou trazer para vocês, para não perder o raciocínio. Né? Então, a iluminação refere à influência do Espírito Santo. É Ele que nos influencia. Ele é o Espírito Santo que é como a todos os cristãos, os ajudando a entender as coisas de Deus. Né? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Então Pedro cita um exemplo interessante em que os profetas receberam inspiração para registrar grandes verdades, mas não lhes foram outorgada iluminação para compreender o sentido exato do que profetizaram. Porque a iluminação quem dá é o Espírito Santo. Né? A inspiração quem dá é Deus. Então nós precisamos entender essa diferença. Né? Nós precisamos entender. Né? Iluminação, revelação, inspiração e iluminação. Né? Então a iluminação admite gradação, a inspiração não. As pessoas variam no que dizem com respeito à iluminação, possuindo algumas um grau maior de discernimento do que outras. Mas no caso de inspiração no sentido bíblico, o indivíduo é ou não inspirado. A Escritura foi divinamente inspirada, mas nem toda ela foi dada por revelação. Moisés, por exemplo, ora escreveu. O que Moisés escreveu? Moisés escreveu inspirado. Né? Ora, por revelação, com os primeiros capítulos de Gênesis, temos exemplos nas Escrituras de que foram dados por revelação. José interpretando os sonhos de Faraó, Gênesis 40, 18, 41, 15 ao 16, 37 ao 39, Daniel declarando ao rei Nabucodonosor o sonho que este havia esquecido, e em seguida interpretando Daniel 2, 2 ao 7, 19, 28 ao 30, os escritos do apóstolo Paulo, Gálatas 1, 11 ao 12, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. A Bíblia não mente, mas registra mentiras que outros proferiram. Nesses casos, não é mentira do registro que foi inspirada, e sim um registro da mentira. A Bíblia registra declarações de Satanás, todavia suas declarações não foram inspiradas por Deus, e sim um registro dela. Jó 1, 7, 2, 1. Portanto, o que não foi revelado não pode ser conhecido, estudado ou explicado. Então nós precisamos ter esse entendimento. Então Deus vos abençoe por esta aula. Vemos aqui então dois tópicos interessantes. Nesta aula podemos ver Jesus e as Escrituras, a inspiração das Escrituras. Na próxima aula ainda nós veremos então teorias falsas da interpretação. Mas Deus abençoe. Tá? Tenha aí um bom estudo para vocês. Não só me ouça, mas pesquise, estude em nome de Jesus. E se assim lhe permitir, continuaremos então fazendo uma explanação básica de qual é importante
a bibliologia. E o que eu fiquei devendo aqui, com certeza eu vou trazer na próxima aula como um acréscimo, né? E para que assim Deus continue nos abençoando. E muito obrigado a você que nos assiste.